Amém. Vamos pegando as nossas Bíblias e vamos já abrindo lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos começar uma série de mensagens a partir de hoje, trabalhando sobre o livro de Pedro, a primeira carta de Pedro. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que está escrito no conteúdo dessa carta de 1 Pedro. Como introdução, quando que você conquista algo na sua vida, quando você chega a lutar e batalhar por alguma coisa na sua vida, quando passa aquela euforia, aquela alegria, e você começa a olhar para trás, o que você pensa? Provavelmente, você deva pensar assim, uma palavra bem simples para responder isso é realização. Realização do quê? Você imagina o seguinte, quando você chega e você luta e batalha para conquistar uma casa, quando você chega e fala, eu quero constituir uma família, quando você chega e você vai estudar e se forma, se prepara, quantos anos você demora, para chegar e passar todos os estudos, fazer uma faculdade, quando você chega e você luta para conquistar o emprego dos seus sonhos, você chega e você passa aquele momento de alegria, aquela euforia que você tem, você chega e olha para trás e fala, puxa, estou realizado. Num segundo momento, você chega e você pensa assim, bom, e você começa a olhar para frente, você pensa numa simples palavra, numa simples resposta, o que você imagina para o seu futuro depois que você conquistou isso que você lutou e batalhou na sua vida? Só pensa assim, vou desfrutar, vou aproveitar daquilo porque eu tanto lutei na minha vida. Normalmente é isso que a gente pensa, Só que, o que significa desfrutar? Você chegar dentro da sua casa, você gozar do conforto, da segurança do lar que você tanto batalhou para você conquistar, na família, você chegar e você ter seus filhos, você ver eles crescerem, no seu trabalho, no seu estudo, você chegar e você viver e se dar bem no seu trabalho financeiramente, você estar feliz com as coisas que você tem. Só que quando o tempo vai passando, aonde está aquele sentimento de realização, aquela alegria que você teve, quando você conquistou, as coisas que você chegou e pensou, bom, agora eu vou chegar e vou aproveitar, eu vou me regalar das coisas que eu tive. Aí você começa a pensar o seguinte, imagina quando se passam anos, sua casa lá, imagina que a casa dos seus sonhos, você chegou e já está 15, 20 anos nela. Imagina a sua família, depois seus filhos crescem. Imagina no seu trabalho, que você chega e você não investe no seu estudo, você não se aperfeiçoa no seu trabalho, e aí você começa a ser um funcionário, passar dos tempos, você passa a ser um funcionário qualquer, e você já não ganha mais aquilo que você ganhava antes, e você chega até a ficar desempregado. O que acontece com tudo isso daí? A gente pensa o seguinte, A gente pensa, qual é a moral de todas essas coisas? A gente vai ver que a nossa alegria ela é passageira. A gente vai ver que se a gente não lutar para você chegar e você conservar a sua casa, tudo envelhece, concorda? Normalmente a única coisa que consegue ficar de pé na casa que a gente constrói ou compra são as estruturas, os pilares da construção, mas o encanamento estraga, a caixa d'água dá problema, os fios de eletricidade não chegam uma hora e começa a falhar na hora de você precisar dela, ou seja, você tem que manter. Seus filhos, eles crescem, chegam e não seguem aquele caminho que você sempre imaginou para a sua vida, O que você imagina dos seus filhos? Você se alegrar com eles, Você chegar na sua velhice, na sua idade avançada, você se alegrar com eles, sabe? Deles chegarem e levarem uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida,
né, honesta, honrada, uma vida com que eles vão chegar e vão dar continuidade naquele projeto que você iniciou quando você escolheu o seu cônjuge, né, a pessoa com quem você iria viver o resto da sua vida para constituir uma família. E as coisas, a gente vai ver o seguinte, que para eu fazer com que aquilo que eu imaginei, aquilo que eu projetei para a minha vida, para eu chegar e continuar eu vivendo aquilo, a beleza daquilo, porque tudo aquilo que a gente se propõe a conquistar na nossa vida é muito bom, é belo, é formoso, né? é a coisa perfeita dentro daquilo que nós imaginamos. E a gente vai ver que com o passar do tempo, a gente pensa o seguinte, que nós temos que lutar por conservar e preservar tudo aquilo que nós, né, imaginamos e nos propomos a viver. A gente vai ver que nessa carta que Pedro escreveu, ele escreveu com mais ou menos 30 anos depois da sua conversão. Ou seja, 30 anos depois da sua conversão, ele já se converteu com uma idade não tão jovem assim. E naquele tempo lá o evangelho crescia muito rapidamente e trabalhava-se demais, né, para que estivesse sempre viva a esperança de Cristo na vida das pessoas. E Pedro foi um homem que, a partir do momento em que ele se encontrou, né, a partir do momento em que ele se converteu realmente, a partir do momento em que ele sentiu, né, o peso da responsabilidade de ser um cristão. E eu vou dizer, quando começou isso na vida de Pedro, a gente pode chegar e ter uma ideia de uma noção de que quando ele começou a sentir o peso da responsabilidade, está lá no capítulo 21 de João, quando Jesus chama ele para conversar e faz a mesma pergunta por 3 vezes, se ele amava a Cristo. E aí ele começou a sentir o peso da responsabilidade de tudo aquilo que ele viveu juntamente com Cristo Jesus. E a partir de então ele começou a buscar incessantemente qual era a direção que Jesus tinha para dar para a sua vida como um homem e um servo de Deus. Porque Jesus, logo em seguida, ele foi para o céu. E de que maneira ele conseguiria chegar e dar início e dar vazão a tudo aquilo que ele aprendeu de Cristo? E quando ele começou a evangelizar, quando ele começou a pregar, quando ele começou a anunciar a Jesus Cristo, é tudo uma festa, tudo uma maravilha, né? Porque a igreja começa a crescer, a igreja começa a prosperar, as pessoas elas começam a se chegar a Cristo, milhares e milhares de pessoas nas primeiras pregações de Pedro se rendem à palavra de Jesus, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que era completamente diferente daquilo que se vivia naqueles tempos, né? Com relação à esperança em Deus, com relação à esperança de ter um renovo na sua vida. E aí o tempo vai se passando. Aí você imagina o seguinte, 30 anos de evangelho corrido, batido, 30 anos do evangelho se espalhando por todo o mundo, 30 anos a palavra de Deus ela crescendo. Chega um momento da vida de Pedro em que Pedro ele chega e pensa, eu tenho que chegar e fazer com que essa palavra, e fazer com que esse evangelho, e fazer com que o motivo da vinda de Cristo, ele seja o combustível, e seja a joia, a pedra preciosa, para que o povo de Deus possa se manter unidos e firmes em Cristo, e que o povo de Deus ele trate aquilo que ele recebeu, ou seja, aquela joia que o povo de Deus recebeu, que ele trate não da melhor maneira possível, não é isso, que ele trate como se fosse, ou como é, né, o presente de Deus para a vida da gente. Porque muitos de nós, muitos dos cristãos, que quando a gente chega e a gente aceita Cristo Jesus, e vai passando a nossa vida, nós pensamos o seguinte, já estou salvo, ninguém tirou isso de mim. Amém? Pela fé, somos aqueles que declararam Cristo como Senhor e Salvador e acreditam naquilo que está escrito em Romanos 10, se nós confessarmos o coração
e cremos que Cristo ele morreu por nossas vidas e que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele está à destra de Deus, se nós cremos no nosso coração, realmente, verdadeiramente, estamos salvos. Salvos da condenação que Deus ele tem para as nossas vidas. Só que a nossa vida, ela caminha, ela continua. A nossa vida, ela chega e vai passando. Então você imagina o seguinte: quanto tempo você já tem de conversão? Eu sou convertido desde 88. Então imagina só, eu já estou há 34 anos nesse caminho. Existem irmãos que são muito mais antigos do que eu. Então aí a gente vem e imagina o seguinte: quantas e quantas coisas nós já passamos, quantos e quantos deslizes nós já tivemos na nossa vida. O que serviu de todas essas coisas? A grande preocupação de Pedro, nos momentos finais da sua vida, a grande preocupação de Pedro era fazer com que a palavra de Deus, o Evangelho, a nossa salvação, ela estivesse sempre viva e presente dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Aí a gente vai ver que quando a gente começa a ler essa carta, essa primeira carta de Pedro em especial, a gente vai ver quantas coisas Pedro ele exorta, ele fala para a igreja, e quantas coisas Pedro ele trata acerca de uma coisa, acerca da preservação da nossa salvação. E nós vamos ler essa carta e nós vamos tentar entender um pouco melhor, já começando desse primeiro capítulo, porque eu vou dizer para vocês, nós vamos ler o primeiro capítulo e eu vou perguntar para vocês, se vocês, algum dia, vocês já leram esse primeiro capítulo, se algum dia vocês conseguiram, não digo entender tudo, mas se vocês conseguiram entender aquilo que Pedro ele explicou nessa pelo menos esse primeiro capítulo dessa carta. Vamos fazer a leitura. Eu vou pedir a você que você feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai, graças te damos, Senhor, por todas as coisas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo Deus, pelo Senhor que Tu és, pois o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é aquele que também se apresentou diante das nossas vidas através do Teu Filho Jesus Cristo, e nós te glorificamos e exaltamos por isso, ó Pai, porque um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor olhou para nós e o Senhor estendeu as Tuas mãos e chamou para que nós viéssemos a seguir a Teu Filho, o nosso Salvador, o Teu Filho único, ó Pai, a quem o Senhor ama e colocou para fazer uma grande obra nas nossas vidas, que é nos alertar, que é trazer o Teu povo, nós, para diante da Tua presença através de Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado por todas as coisas, obrigado, Senhor, por esse momento. Pedimos ao Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor venha trazer toda a revelação aos nossos corações e que cada vez mais, Senhor, possamos ter a sabedoria dos altos céus diante da Tua presença nas nossas vidas, ó Pai, para que conheçamos cada vez mais os mistérios do Evangelho, que possamos nos firmar cada vez mais diante da Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ver. O primeiro versículo diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos estejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto jamais, do qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Todos vocês já chegaram a ler esse primeiro capítulo alguma vez na vida de vocês? Acredito que sim, né? Pedro, um homem chamado por Jesus, um homem dos mais importantes, pedra fundamental da igreja. Através de Pedro foi que o Evangelho começou a ser espalhado pelo mundo, primeiro em Jerusalém, depois, por toda a Judéia. Pedro foi o precursor da palavra de Deus. E ele, quando ele começou a pregar, ele falava de uma maneira tal que era muito simples a palavra que ele dizia. É só você ver lá em Atos 2, 3, 4, 9, 10, você vê de que maneira ele chegava e pregava. E o assunto dele era um só. Era falar de Jesus, que era Deus, que foi morto, foi perseguido, que sofreu pelo próprio povo, a quem eles chegaram e condenaram numa cruz sem ter pecado nenhum, aquele mesmo Jesus que foi condenado sem justificativa, sem motivo algum, ele foi restaurado, ressuscitado, glorificado e está nos céus, aguardando o dia para vir buscar o seu povo. Palavra muito simples. Agora você imagina 30 anos depois,
de tudo aquilo que Pedro passou, de tudo aquilo que ele construiu, de tudo aquilo que ele chegou a ver, dos milagres, das transformações, das pessoas que foram salvas, das pessoas que muitas vezes ele achava que não merecia, das pessoas que muitas vezes ele, provavelmente às vezes ele poderia chegar a ele como homem, não acreditar que pudessem ser salvas, mas pelo milagre da transformação, da palavra do Evangelho, da palavra de Jesus, do atuar do Espírito Santo em todas e qualquer pessoas, nós mesmos somos exemplos disso aí, muitos de nós, pessoas que quando a gente começa a olhar para trás, a gente fala, eu não merecia chegar e fazer com que Deus olhasse para mim e estendesse a mão de Cristo, a mão de seu Filho, para mim chegar a falar, vem, como Jesus falou para Pedro, vem, como Jesus falou para os seus amigos pescadores, venham atrás de mim que vos farei ser pescadores de homens. Nós não merecíamos se nós formos olhar. Mas aí Pedro, ele chega e ele escreve, depois de 30 anos, uma carta que eu vou falar para vocês. De primeiro momento, quando a gente chega e pega a ler e lê essa carta, a gente pensa o seguinte: se eu for tirar alguns versículos, se eu for tirar algumas palavras, se eu for olhar pedaços desse primeiro capítulo, tudo bem, é simples, nós entendemos algumas coisas. Nós vemos a importância do sangue de Jesus, nós vemos a importância da salvação, nós vemos que a salvação em nós, como ele chega e fala ali, sabe, é uma pedra preciosa, é como fogo, como ouro que ele precisa para ele chegar e ser uma pedra brilhante, para ser uma joia bonita, ela tem que chegar e ser purificada até 7 vezes no fogo e da mais alta temperatura, porque senão você não consegue chegar e fazer com que o ouro bruto ele se transforme numa pedra preciosa. Por exemplo, quem é casado, sua aliança de casamento, que ela é feita de ouro, é só você olhar para a sua aliança de casamento. Só que Pedro, num momento depois, ele chega e vai falar o seguinte, ele vai mostrar que até mesmo quando ele vai falar sobre a salvação final de todas as coisas, a salvação das nossas almas, o que é o final de todas as coisas? A salvação das nossas almas é estarmos juntos com Deus na eternidade, vivendo e nos regozijando e nos alegrando e glorificando eternamente o nome do nosso Senhor. E para chegar nesse determinado dia, existe todo o processo. E muitas vezes nós nos esquecemos que eu estou salvo, ótimo, beleza, é pela fé, é pelo nosso coração, amém, glória a Deus por isso. Só que a nossa vida, só que as nossas atitudes, só que o nosso viver muitas vezes não demonstra essa crença que nós afirmamos e nós declaramos naquele dia especial que cada um de nós tem. E eu vou dizer para vocês, o dia especial que cada um de vocês, como eu, chegou e teve a certeza que Jesus, Ele nos chamou, e Ele provou em nosso coração que Ele é Deus, de que Ele chegou e viveu como homem e morreu sem pecado algum e ressuscitou. Provavelmente essa certeza não foi no dia que você chegou e declarou que você confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É um processo de regeneração, é um processo que vai acontecendo à medida que você vai vivendo e você vai tendo essa certeza, e que com o passar do tempo você vai chegar e você vai ter comprovado, e você chega e fala, agora eu sei quem é este Jesus. Só que depois desse agora eu sei, que é como eu falei do exemplo da introdução, quando você conquista algo, você se tem realizado, ou seja, quando você se faz entendido pela sua salvação, e não importa da maneira como você entende o que quer que seja a salvação ela é única e só Deus sabe exatamente como você entendeu, porque Ele é o único que conhece o nosso coração. A questão é o seguinte: durante o nosso transcorrer, durante a nossa vida cristã, durante o momento em que nós vivemos essa vida em Cristo Jesus, Pedro ele vai tratar nessa carta e vai falar que nós temos que conservar
essa bênção que Deus ele deu para as nossas vidas, conservar como se fosse a coisa única e mais preciosa que nós temos na nossa vida, a salvação. Por que nós temos que conservar? Se você já é casado há pelo menos uns 5 ou 10 anos, você vai ver, quando você olha para a sua aliança de casamento, você vai ver que a sua aliança ela não tem mais o brilho que ela tinha quando você se casou. Você pode reparar, se você chegar e tem a mesma aliança de quando você casou, você vai olhar e falar: por que ela não brilha mais como ela brilhava antes, quando eu comprei, quando eu cheguei, juntamente com a minha noiva lá na bênção pastoral, ela chegou e demonstrou o selo da aliança de Jesus na vida da gente, na bênção. A gente vai ver que para a gente manter esse brilho que tinha lá no início, nós temos que fazer o quê? Nós temos que polir essa aliança de tempos em tempos, para conservar a qualidade da beleza da pedra preciosa, a qualidade da beleza da preciosidade do ouro, se você quiser manter ele brilhante. É a mesma coisa que Pedro está falando. Então vamos começar a chegar e tentar entender o que Pedro ele falou, pelo menos nesse primeiro capítulo, acerca daquilo que ele vai tratar no capítulo inteiro: a salvação, a preciosidade da nossa salvação e de que maneira nós temos que nos portar como cristãos. Olha só, de que maneira nós temos que nos portar como cristãos nas várias esferas da sociedade que nós vivemos. Então vamos ler lá, desde o primeiro versículo novamente, e a gente vai ver que no primeiro versículo e no segundo versículo, Pedro ele vai chegar e vai fazer o quê? É uma saudação. Hoje nós não temos mais esse costume. Acredito que muitos de nós não sabem ou não lembram mais o que é e o que significa você chegar e você enviar uma carta para alguém. A carta para que serve? Para a gente chegar e a gente poder compartilhar com outras pessoas que estão longe da gente, com as quais nós não nos comunicamos, para a gente chegar e falar como está a vida que a gente leva, a gente falar daquilo que nos interessa saber acerca das outras pessoas, ou de compartilhar, e a gente vê o seguinte: quem ainda manda uma carta nos dias de hoje? Ninguém. Tanto é que o correio está quase falindo, se ele fosse viver por mandar carta. Antigamente a carta era um meio que fazia com que o correio ele pudesse se enriquecer. Hoje, se o correio depender da gente para mandar carta para os outros, ele já é uma empresa falida. Por isso que ele teve que se renovar. Por que não mandamos mais cartas hoje em dia? Porque nós temos rede social, temos WhatsApp, temos Facebook, tem Instagram, tem um monte de rede social hoje em dia, que você chega e você se comunica com pessoas que estão do outro lado do mundo. Se você tem amigos e amizades, e amigos que eu falo não são aquelas que chegam e são lá, são tantos seguidores seus, são tantos amigos de rede. Isso não existe. Amigo seu é aquele que você considera, que você compartilha das suas intimidades e das suas coisas do dia a dia. Por que nós não fazemos mais isso? Nós não precisamos mais isso. Só que você já reparou a maneira como você se comunica com seus amigos mesmos por rede social? Você não consegue transmitir o sentimento que você continuava tendo. A carta, quando ela era escrita antigamente, as pessoas conseguiam, através da escrita, elas conseguiam mostrar o seu sentimento, elas conseguiam mostrar a sua realidade, elas conseguiam mostrar todas as coisas da sua vida. Hoje em dia, a única coisa que você sabe da outra pessoa, quando você recebe uma mensagem por uma rede social, a única coisa que você sabe realmente, porque a outra pessoa deixa muito bem clara, é quando ela está com raiva de você. Como eu sei disso? Quando a pessoa ela chega e ela escreve alguma coisa para você ou para outras pessoas, que ela chega e dá indireta falando de você, ela escreve todas as palavras em letra maiúscula. Você já reparou?
Quando alguém escreve todas as palavras em letra maiúscula, você sabe que aquela pessoa está com raiva de alguma coisa. É a única coisa. Agora, é fácil a pessoa chegar e falar que está tudo muito bem, é fácil a pessoa chegar e falar que está tudo muito mal, é fácil a pessoa chegar e enganar a todos quando ela se comunica pela rede social. Por quê? Palavras breves, frases curtas, palavras sem sentidos e que você não consegue descobrir a sensação daquilo que a pessoa está querendo passar ou que ela está sentindo no momento. Já no passado, como não existia comunicação, você imagina o seguinte, acho que são quase 130 versículos que tem nessa primeira carta de Pedro. Você imagina ele chegar e escrever uma carta para uma igreja, para várias igrejas, aonde tem 125 versículos. Misericórdia, gente. Ou misericórdia, como muita gente fala. É coisa que não acaba mais. E aí Pedro, ele mesmo sendo, apesar de ser uma linguagem muito difícil às vezes, mas ele começa a escrever e ele começa a detalhar acerca de coisas passo a passo. E aí nesses 2 primeiros versículos ele faz o quê? Ele se apresenta, ele dá a saudação e ele diz para quem ele escreve. E aí ele chega e fala um monte de lugar, um monte de cidade, um monte de igreja, que no final das contas ele está relacionado, e aqui dizendo que está lá numa região chamada Ásia Menor, que é mais ou menos um país lá, a região da Turquia, onde nós conhecemos hoje, aquele pedacinho que fica na dimensão da Europa e da Ásia. E aí Pedro, ele vai chegar, e nessa saudação ele diz lá, ele confirma que ele é o Pedro, né? Você imagina, como é que as pessoas vão saber que ele era ele? Se ele era uma pessoa que conhecida por muitos, mas assim, por falar e por pregar, não por ele escrever. Quando você se relaciona com aliás, no passado, se você era daqueles que enviava e recebia a carta, você chegava e você se comunicava e você conhecia a letra da pessoa. Então a pessoa não precisava nem chegar e falar que ela era aquela que você conhecia, porque só pela letra dela você sabia que ela é o seu amigo ou sua amiga. Mas Pedro, ele é obrigado a chegar e colocar as suas credenciais. E aí ele chega e logo na saudação ele vai falar uma coisa que vai mostrar a sua marca. No versículo 2 ele vai chegar e vai falar sobre a Trindade. Olha só como ele vai falar. Segundo a presciência de Deus Pai. Presciência, o que significa presciência? Presciência é aquele que já sabe de antemão todas as coisas. Segundo a onisciência, segundo o conhecimento de Deus em todas as coisas, na santificação do Espírito Santo e para a obediência e expressão do sangue de Cristo Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Só nessa salvação ele já chega e fala quem ele é. Que ele é aquele que sabe que Deus é Pai, que Jesus é o Filho, que o Espírito Santo é aquele que santifica, ou seja, aquele que chega e traz a verdade de Cristo Jesus para as nossas vidas e fala que Jesus é aquele que foi até o fim, aquele que chegou e foi até a cruz e que pelo seu sangue, pelo sangue que ele derramou nesse caminho até a hora que ele foi pendurado, é aquele sangue que lá no passado, lá no Antigo Testamento, que foi chamado de aspergido, foi jogado no meio do povo para que todos eles fossem purificados. Ou seja, Pedro ele vai falar que Jesus, aquele que foi para aquela cruz, foi aquele que nos purificou e nos salvou e nos sarou de todo pecado. Só nisso daí, as pessoas que leem essa saudação de Pedro já sabiam, esse é o apóstolo Pedro. Então só por essas poucas palavras, e Pedro ele vai continuar, e normalmente quando se escrevia uma carta no passado, isso daí a gente pode ver pela epístola de Paulo, com exceção da carta de Gálatas, mas em todas as cartas que Paulo escreveu, depois de uma saudação normalmente eles fazem o quê? Eles salam pela ação de graças. E Pedro ele vai trabalhar, sabe, desde o versículo 3 até o versículo 12, ele vai chegar e vai dar ação de graças por esse povo. E ele vai falar, no versículo 3 até o versículo 5, ele vai chegar e vai falar assim, vamos acompanhar novamente, para que a gente possa entender o que ele vai começar e vai falar. Ele vai dizer assim, bendito Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nossa, quanta coisa difícil, né, irmãos? Regenerar. A minha palavra está falando sem mácula, imarcessível. Algumas palavras que normalmente no nosso dia a dia nós não usamos e nós não entendemos, mas Pedro ele vai chegar e ele vai falando o seguinte: graças a Deus, bendito a Deus, que um dia Deus ele chegou e olhou para as nossas vidas, e ele chegou e ele entendeu que nós precisávamos dele, e que por amor de nós ele chegou e enviou a Cristo Jesus para as nossas vidas. E ele vai chegar e vai falar o seguinte: que Deus ele chegou e nos regenerou, ou seja, ele nos gerou de novo, ele nos reconstruiu, ele nos reabilitou. Ser regenerado é mais ou menos isso aí, mas em Cristo Jesus ele nos fez nascer de novo. Em Cristo Jesus ele nos fez, voltar novamente a nossa atenção para a presença dele, para que a gente, pela ressurreição de Jesus Cristo, para que a gente pudesse herdar uma herança sem mácula. O que é sem mácula? Sem mancha alguma, incorruptível. Ou seja, a nossa salvação não vai existir e não tem como existir nada que possa quebrar aquilo que Deus ele deu para nós. E a nossa salvação, ele vai dizer assim, que na minha Bíblia está dizendo imarcessível, em outras palavras de Deus está dizendo que não se pode murchar. Imarcessível é exatamente isso, que não se pode murchar. O que significa não se pode murchar? Em outras versões diz inefável, O que significa isso? Aquilo que nunca murcha, ou seja, aquilo que sempre mantém o seu vigor, aquilo que sempre mantém a sua força. A salvação dentro de nós, irmãos, não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que vai chegar e vai ficar guardada até o dia da volta de Jesus, porque se eu não viver a minha salvação que Deus ele deu para a minha vida, ai de mim no dia que Jesus voltar. O que significa esse ai de nós no dia que Jesus voltar? Imagine o seguinte, aquilo que está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, quando Jesus ele chega e fala sobre a parábola das bodas, onde Jesus ele chega e volta em sua glória, e os cordeiros, e as ovelhas, e os cabritos, eles estão todos ali, querendo ir para o céu, olhando para a volta, porque diz a palavra de Deus, que quando Cristo voltar, toda língua vai confessar, todo olho vai enxergar, todo joelho vai se dobrar diante do Rei da Glória, crente ou não crente. Só que quando Cristo voltar, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai querer entrar por aquela porta. E aí, um mistério, Jesus ele chega e ele separa cordeiros de ovelhas. Aí Jesus ele chega e não deixa passar um grupo, mas outro grupo passa. E aquele grupo que não passa chega e fala: mas Senhor, eu fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou. Eu fui atrás dos presos, eu dei água para aqueles que estavam com sede, eu vesti aquele que estava nu, eu curei os enfermos. E Jesus ele fala uma coisa que é duríssima: eu não vos conheço. E aí Pedro, ele vai, nesse tratado, ele vai chegar e vai falar que nós devemos manter a nossa salvação sempre viva na esperança de que Jesus, quando voltar, ele vai chegar e vai falar: o que você fez com o meu talento? É outra parábola do Senhor dos talentos. O que você fez com aquela salvação que eu te dei? Porque a salvação que Deus ele deu para a gente é para a gente viver. Mas viver nesse mundo de uma maneira o quê? Digna, correta, honesta. E não é somente isso. Mas eu chegar e viver já nesta vida como se eu estivesse no céu.
Quando a gente estiver no céu, vai ser tudo o quê? Perfeito. Para nós sermos eternos, nós temos de ser perfeitos. Nós conseguimos ser perfeitos nesse mundo? Não. Não conseguimos ser perfeitos. Mas nós temos dentro de nós algumas coisas que são importantes que nós temos que chegar e fazer. Então, ele vai chegar e vai falar que através dessa herança, através da salvação que Deus ele nos deu, através da ressurreição de Cristo, vai dizer que tudo isso nós devemos guardar como? No versículo 5, através da nossa fé, para o momento em que Jesus ele vai voltar na sua glória para nos buscar. Então, irmãos, olha só como é importante a nossa fé. A nossa fé, ela é uma pedra preciosa, é uma joia que nós devíamos chegar e tratar da melhor maneira possível. Imagina o seguinte, a coisa que você mais ama, imagina a coisa material que você mais ama dentro da sua vida, que você, não devemos idolatrar nada, mas existem algumas coisas nossas que nós tratamos da melhor maneira possível, né? Alguns, por exemplo, gostam de tratar muito bem um carro, outros gostam de chegar e cuidar muito bem de uma roupa, outros gostam de chegar e cuidar muito bem de algum amuleto, algum objeto, sei lá, qualquer coisa que seja, da sua casa, por exemplo, do seu cantinho dentro da sua casa, né? Alguns chegam e cuidam de uma maneira muito especial. A fé, ela tem que ser cuidada melhor ainda do que isso que você chega e você trata bem dentro da sua vida. Aí, no versículo 6, ele vai chegar, em 6 e 7, ele vai falar o seguinte: nisso vocês se alegram, exultais é se alegrar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que isso significa? Irmãos, Pedro ele está falando, e ele está preparando o povo, naquela época, não que eles estivessem sendo perseguidos, mas ele está falando o seguinte: a nossa fé na nossa salvação, a nossa fé na nossa certeza de que Deus, que Jesus, Ele está conosco, Ele está operando no nosso meio, não significa que na nossa vida a gente não vai ter tempos de provação na nossa vida. E é isso que ele está falando nesse versículo. Por mais nós temos que sempre nos alegrar diante da presença de Deus com tudo aquilo que acontece na nossa vida, mas vão existir momentos em que nós vamos ter tribulações nas nossas vidas, nós vamos ter momentos de sofrimento e nós não vamos entender porquê. Nós vamos falar: Senhor, mas eu te sirvo, Senhor, mas eu dou o dízimo, Senhor, mas eu estou fiel na igreja, Senhor, mas eu ajudo aqueles que precisam. Isso não significa que nós não vamos passar por privações ou provações. E aí Deus ele vai chegar e vai falar o seguinte: tudo isso por causa da nossa fé. Versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, olha só como é importante, irmãos, como é importante nós termos a fé em Jesus Cristo, sabe? O valor da nossa fé é muito mais importante do que o ouro que perece, do que o ouro que é refinado, sabe? Para que quando a gente passa pela provação, pela tribulação, pela situação na nossa vida, e a gente dá aquele salto, dá aquele pulo, e a gente supera isso daí, o que acontece quando a gente chega e passa por um momento difícil? E Deus ele nos abençoa. A gente fica o quê? Com mais fé, a gente fica mais forte em Deus e a gente acredita muito mais do que antes a gente acreditava na palavra de Deus. Ou seja, a provação, a tribulação, os momentos difíceis, é para que a gente possa cada vez mais nos achegar diante da presença de Deus e a gente possa contemplar a sua glória sobre a nossa vida. E que quando nós passamos isso, nós já somos aprovados mais ainda por Deus, mas nós já não somos. Mas sabe o que é que Deus está querendo dizer aí? Lembrem-se do sacrifício de Abraão quando ele foi oferecer Isaac, quando Deus mandou.
Abraão, ele não pensou duas vezes e foi até o fim. E no momento em que ele levanta lá a ferramenta para chegar e matar e sacrificar Isaac, o que foi que o anjo de Deus falou? Abraão, não faça isso, porque agora eu tenho certeza de que você tem fé em mim. É a mesma coisa com a gente. Vocês imaginam o seguinte: Abraão lá nos tempos passados, será que ele não sentiu dor no seu coração? Até o momento que ele chegou e levantou aquela ferramenta para sacrificar e matar o seu filho, eleito, escolhido, seu filho prometido por Deus. Será que ele não teve dor no seu coração, mas ele tinha uma certeza: Deus vai fazer alguma coisa. E foi isso que Deus ele falou lá. E é isso que Deus ele fala aqui através de Pedro para as nossas vidas. Que a aprovação, que quando a gente chega e a gente vai até o fim nessa aprovação, que a gente não se desvia e vai até o fim, crendo que Deus ele pode todas as coisas nas nossas vidas, vai dizer aí que redunda, ou seja, que fundamenta, o que se realiza em louvor e honra e glória para Deus por Cristo Jesus. E vamos continuando. Aí no versículo 8 até o 9, ele vai chegar e vai falar assim: Jesus, aqui nós não vendo, nós amamos, aquele não olhando, não enxergando agora, mas crendo, nos alegramos com uma alegria indizível. Uma alegria indizível significa extraordinária, incomum, sabe, e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Certa vez Jesus, quando ele ressuscitou, ele chegou e Tomé, ele falou o seguinte, que ele só acreditaria que Jesus ressuscitou se fosse visto as marcas de Cristo, quando ele estivesse diante da presença dele. E Jesus, quando se apresentou para Tomé, falou: Tomé, olha aqui as marcas. E Tomé, ele nem tocou lá, né, nas marcas de Cristo, mas ele só olhou e ele chegou e falou: Senhor Deus e Rei meu Senhor, Deus meu. Ele falou assim. E aí Jesus ele chegou e falou: porque você viu e creu, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Nós somos desta geração, irmãos. Desde aquela época lá que Pedro pregava para essa igreja, dessas igrejas que Pedro estava anunciando, nenhum deles viu a Cristo Jesus, e Pedro era o único. Ele chegou e falou exatamente isso: aquele que vocês não veem, vocês amam, não enxergando ele, vocês têm a certeza de que ele é o Deus. Ou seja, nós somos mais bem-aventurados ainda, porque nós nunca vimos, mas nós temos a certeza que aquele Jesus que se apresentou para Pedro, que aquele Jesus que foi ressuscitado e Pedro viu e acompanhou, nós temos a certeza que esse Jesus que Pedro prega desde aquele tempo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei. E vai falar o quê? Que essa certeza que nós temos em Cristo, ele vai chegar e se realizar na salvação das nossas almas. Ele está querendo dizer o seguinte: que nessa certeza que nós temos em Cristo Jesus, no dia que Cristo voltar, com certeza, nós os que cremos, nós vamos para o céu. Amém. Agora, irmãos, é só aí? Não é ainda aí, Pedro vai continuar mais ainda. Não é só isso, são mais coisas ainda que ele chega e fala. Ele vai falar depois, entre o versículo 10 e o versículo 12, ele vai falar sobre o testemunho dos profetas, os profetas que no passado eles chegaram, e eles pregaram, e eles anunciaram Cristo Jesus. Os profetas eles chegaram no tempo deles. Não fala quem são esses profetas, mas você imagina o seguinte: imagina Isaías, o profeta escolhido por Deus, ele chamava de profeta messiânico. Ele anunciou toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento, desde a sua vida, na vivência, na pregação do reino de Deus, até a sua morte. Vocês acham que Isaías nunca chegou e perguntou para Deus: Senhor, quando vai ser o tempo que o Cristo vai aparecer? Se nós estivéssemos no lugar desses homens, nós faríamos a mesma pergunta. Ou seja, através dos tempos, os profetas eles queriam saber quando que Deus ia chegar e fazer isso acontecer. Deus nunca anunciou, irmãos. Deus nunca anunciou.
A palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, foi exatamente quando Jesus nasceu, ou seja, naquele momento, que era o momento certo, que era o momento de João Batista, que era o momento de Jesus Cristo aparecer. Nunca ninguém ficou sabendo, e todo mundo queria chegar e falar assim: mas quando vai ser esse tempo? Senhor, quando vai acontecer isso aí? Deus nunca revelou. Ou seja, eles pregaram e eles tinham a certeza. Imagina Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. Como é que isso foi pregado e como é que isso foi levado e fazendo com que o povo de Deus, o povo de Israel, ficasse com essa esperança de que um dia viria o Messias? Vocês imaginam o seguinte, como que isso daí foi proclamado? Sabe por quê? Isso era pelo amor, pela vontade daqueles que chegavam e amavam a Deus e tinham certeza daquilo que Deus usou eles para falar da sua palavra. E da mesma maneira nós, ele vai chegar e vai falar aí, no versículo 12, ele vai chegar e vai dizer que essa palavra de Cristo Jesus, ela chegou através daqueles que conviveram com ele e trouxeram a mensagem do Evangelho que é sendo pregada até os dias de hoje. De que maneira o Evangelho ele é pregado e ele é vivido ou ele é acreditado até os dias de hoje? Por causa desse amor e dessa certeza que nós temos de que Deus operou um milagre extraordinário através de Jesus Cristo, quando ele foi ressuscitado. E aí Pedro ele vai chegar e vai começar a entrar dentro daquilo que nós precisamos. Então, imaginem o seguinte, dentro desses versículos todos da saudação, da ação de graças, onde Pedro ele chega e mostra a realidade de Jesus Cristo, a realidade daquilo que Deus ele preparou durante os séculos, durante quase todo o processo da humanidade, até o dia que Cristo veio. Deus, através desses homens, ele começou a chegar e preparar toda uma geração, todo um povo, todas as pessoas que viriam após. Então vocês imaginam o seguinte, que essa carta foi escrita lá pelos anos 60, e nós estamos hoje no ano de 2022, ou seja, 1960 anos depois. Como que essa palavra ela continua sendo viva, eficaz? Como que essa palavra ela continua sendo vivida? E a gente consegue, mesmo com as dificuldades do que passamos nos dias de hoje, a gente ainda consegue chegar e enxergar pessoas se rendendo aos pés de Cristo Jesus. São poucas, mas pessoas se rendendo à verdade que o mundo tenta desacreditar Jesus Cristo. Então Pedro ele vai chegar e vai trazer alguns preceitos para que a gente possa conservar essa salvação, para que a gente possa conservar essa certeza, essa fé que nós temos, em Jesus, para que nós sejamos fortalecidos até o fim, quando Jesus voltar. Ele vai trabalhar do versículo 13 ao 21 acerca da santidade na nossa vida toda. A santidade da gente, irmãos, ela não é vinculada somente no dia que a gente vem na igreja. A santidade nossa, ela tem que ser vivida dia após dia. E ele vai começando falando de uma maneira muito estranha. No versículo 13 ele vai dizendo assim: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A palavra cingir é uma palavra muito esquisita, muito estranha, que nós não usamos nos nossos dias. É uma palavra que diz o seguinte: se envolver com um cinto, se encobrir com um manto, E aí mesmo assim, quando a gente chega e fala se envolver, nós nos envolvermos com um cinto, com um manto, nosso entendimento, fica muito esquisito ainda. E aí a gente começa a ler o seguinte: o que Pedro está querendo dizer? Pedro está falando o seguinte, que a gente tem que se preparar, que a gente tem que chegar e envolver a nossa mente, nós temos que nos ajuizar, nós temos que ser sóbrios, nós temos que ser ponderados, Nós temos que nos envolver dentro do que a nossa mente, o nosso coração
dentro dos propósitos de Deus, dentro dos propósitos de Cristo, através, ele está dizendo aqui, inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação. Nós temos que chegar e nos envolver e a gente chegar, sabe, nos direcionar dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, olhando somente para a graça que Jesus Cristo ele trouxe para as nossas vidas. Ou seja, a santidade ela começa onde? Ela começa na nossa mente, ela começa no nosso coração, nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos anseios, nas coisas que nós queremos chegar e fazer. E ele vai falar assim, como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Nos filhos da obediência, o que significa obediência? Jesus, ele chegou e ele foi até o fim, não foi? E diz que ele foi obediente, como está em Filipenses, ele foi obediente até a morte. Jesus em momento nenhum ele questionou a Deus. E aqui o Pedro ele está falando com o povo da igreja, dizendo para que a gente não venha o quê? A nos deixar se envolver pelas nossas paixões. Quais são as nossas paixões? Irmãos, eu fico triste quando alguém chega, por exemplo, e troca o culto de domingo por qualquer outra coisa que não seja tão importante para a vida dela. Existem algumas coisas que são extremamente importantes para as pessoas. Por exemplo, que você pode chegar e até trocar o culto de domingo. Sabe? Por que eu falo culto de domingo? Para nós é o culto de domingo, o nosso culto, porque nós só temos culto de celebração, vamos falar assim, só o domingo nas nossas vidas. Mas eu fico triste quando uma pessoa chega e troca por alguma coisa voltada à sua paixão, voltada ao seu desejo pessoal, voltada ao seu desejo de carne. Ou seja, trocar o culto de domingo por isso. Às vezes a pessoa viaja, eu não consigo falar nada, ela tem um compromisso. Às vezes a pessoa está trabalhando, também não pode, a gente não pode de maneira nenhuma chegar e falar contra isso aí, porque ela tem uma obrigação perante a sociedade. Agora, Pedro ele está falando assim, não vos amoldeis, ou se não se deixe levar pelas suas paixões antigamente. Irmãos, queiram ou não, todos nós temos alguma coisa do velho homem, da velha mulher dentro de nós. Todos nós, queiram ou não, tem algumas paixões dentro do nosso coração que muitas vezes nós não abrimos mão da nossa vida. E Pedro ele está falando o seguinte, olhe para Jesus Cristo, olhe para o caminho que ele foi até a cruz. Ele fez um caminho e ele seguiu uma via, ele seguiu uma direção ao qual ele só olhou para uma única pessoa. Ele só olhou para Deus. Ele só olhou para o Pai que chegou e falou, filho, faça esse caminho. Jesus, ele não precisava de nada para a sua glória, como o próprio livro de Filipenses fala. Que Jesus ele chegou e desceu da sua glória para andar nesse mundo, ele não precisava fazer nada que fosse mudar a sua glória, porque a sua glória continua exatamente a mesma, a glória de um Deus divino, de um Deus Filho, de um Deus, sabe, que faz parte da essência do Pai. Mas Jesus ele obedeceu uma ordem de Deus, por quê? Porque através dessa obediência, ele ia conseguir salvar muita gente. Ele ia conseguir chegar e fazer que, através da atitude dele, de indo para aquela cruz, não olhando por aquilo que poderia livrá-lo daquela morte. Que as pessoas chegaram e falaram, fala que você não é o Messias. Fala que você não está sendo condenado por isso, por isso e por isso. Fala que você não é o rei dos judeus. Fala que você não é o Deus vivo. E Jesus ele ficou calado até o fim. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós queremos chegar e nos prevalecer diante de toda e qualquer situação. Ou seja, queremos sempre justificar todos os nossos atos e atitudes. E aí ele vai falar, ele vai continuar ainda falando a questão da santidade. Ele vai falar assim,
que ele falou no versículo 15: segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, Deus, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O santo que está falando aqui não é simplesmente nós sermos separados do mundo, porque hoje nós somos santos, irmãos. Hoje é domingo e nós estamos dentro da igreja. Será que amanhã, segunda-feira, nós vamos ser santos? Quando Pedro ele está escrevendo a palavra que Deus ele falou no Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo, ele está querendo dizer o seguinte: não se deixe contaminar pelas coisas que existem lá fora do mundo. Não se deixe envolver pelas coisas lá fora do mundo. E aí ele vai chegar e vai dizer uma outra coisa logo em sequência. Aí vai dizer assim, versículo 17: ora, se invocais como Pai, aquele que sem diferenciação, sem a percepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha só, quando a gente está precisando de uma bênção de Deus, quando a gente está precisando de um milagre de Deus, a gente chega nas nossas orações, a única coisa que nós colocamos nas nossas orações é a nossa fé. Aqui está dizendo o seguinte: se nós invocamos, ou seja, se nós clamamos a Deus para que Deus ele venha operar um milagre nas nossas vidas, nós pensamos única e exclusivamente que é através da nossa fé. Só que Deus, independente de qualquer coisa, Pedro está falando aqui que Deus é aquele que julga. Ou seja, Deus ele não faz diferença nenhuma da gente com as pessoas do mundo quando nós estamos em pecado. Deus não faz diferença nenhuma. Nas nossas orações, muitas vezes a gente fala: Senhor, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não faz o milagre que eu preciso? Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Se nós não temos uma vida diante da presença de Deus, buscando essa santidade, irmãos, Deus ele pode até fazer um milagre pela sua misericórdia, mas é pela misericórdia de Deus. Não é porque nós somos justos, não é porque nós merecemos isso daí, infelizmente. Pedro está querendo dizer aqui que Deus ele trata da mesma maneira o justo com o ímpio, ou seja, Deus ele trata da mesma maneira o crente com aquele que não é crente. Aí muitas vezes a gente fica reclamando das pessoas lá fora do mundo que são abençoadas, que são prósperas, que não tem problema como nós temos. E de maneira nenhuma eu quero chegar e avaliar o que a pessoa lá fora do mundo faz ou deixa de fazer. Eu tenho que chegar e nós temos, cada um de nós, nos avaliarmos a nós mesmos. Então olha só que diferença faz nós chegarmos e nós buscarmos a santidade. Para encerrar, irmãos, Pedro ele vai chegar e vai falar exatamente acerca da nossa salvação. Ele vai chegar e vai falar que não foi por causa de coisa corruptível que nós somos resgatados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Lá no Antigo Testamento, quando alguém queria chegar e pagar uma promessa, uma dívida, chegar e aplacar a ira de Deus, eles apresentavam diante do sacerdote um cordeiro perfeito, para que ele fosse sacrificado, para que ele fosse oferecido para Deus. E Jesus ele é para nós esse cordeiro lá do Antigo Testamento. Ou seja, em Cristo Jesus, não basta somente a gente chegar e falar, eu acredito em Jesus, eu sou de Jesus, está cheio de gente aí fora falando isso daí, mas é mesmo de Jesus? E muita gente não acredita nesse versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Sabe uma coisa? Isso daí dificilmente a gente pensa, mas se Deus um dia ou hoje chegasse e fosse te recolher, o que você chegaria e você pediria para Deus? Acredito eu, e a maioria de nós, se Deus ele fosse chegar e falar para nós: hoje eu vou te recolher,
acho que a primeira coisa que a gente pensaria nas coisas inacabadas que nós não vivemos nesse mundo. O que seria alguma coisa inacabada? Provavelmente a grande maioria de nós pensaria na família. Provavelmente a maioria de nós pensaria nos filhos. Provavelmente a maioria de nós pensaria naqueles que nós deixaríamos desse mundo. Se Deus um dia, ou hoje, Ele viesse chegar e falar com todos nós, falar, hoje eu vou te recolher. Talvez, provavelmente, todos nós pediríamos a mesma coisa para Deus. Senhor, cuida da minha família. Cuida dos meus filhos. E aí a gente vai com um sentimento assim, alegre de um lado, porque nós vamos para a glória, porque, puxa vida, se Deus está chamando nós nos recolher, com certeza é uma alegria, mas por um outro lado é uma dor que fica no coração, porque a gente chega e pensa o seguinte, como eu, né? Talvez você pense como eu, e o que será desse daqui? É exatamente o que Pedro chegou e falou lá em João 21 para Jesus. Mas e esse que o Senhor ama tanto, o que será desse? Por isso é que nós precisamos viver a nossa vida sentimentos. Não sabemos o dia e a hora que Deus ele vai nos buscar. Não sabemos o dia e a hora que Jesus ele vai nos levar. Mas a gente tem que estar preparado. Preparado até para saber o que falar para Deus nessa hora. Porque, irmãos, aquilo que a gente tinha que fazer, acabou. Se a gente não fizer hoje, lembra que eu falei? Salvação nós temos que manter. Só que a salvação que nós mantemos na nossa vida, existe um grupo de pessoas que está à nossa volta, nos olhando, nos tomando como exemplo, olhando para nós se realmente nós somos de Deus, e sempre são os da nossa casa, sempre são os nossos amigos, sempre são os da nossa família, sempre. E se nós não vivemos uma vida de acordo, que testemunho nós temos? Que santidade nós somos? Então olha como é importante a gente chegar e manter ou lutar por essa santidade. Segunda coisa são os últimos versículos, aí eu encerro rapidinho, irmãos. Do 22 ao 25 ele vai falar o seguinte. Na minha Bíblia ela tem lá o título A Santidade no Amor. E aí a gente chega e, como eu falei, né, alguns pedaços de versículos nós conseguimos entender, como por exemplo nesse 22 ele diz ali: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, segundo o mandamento, ou o mandamento que Jesus ele chegou e ordenou para a gente. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Mas a segunda questão, né, o segundo passo para a gente poder manter essa vida, essa dignidade de vida cristã, que tanto é falado nesse livro, né, nessa epístola, nessa carta de Pedro, ele vai chegar e vai falar, olha, versículo 22, se você já purificou a sua alma pela sua obediência à verdade, a gente não conseguiu ainda nem chegar nisso aí, mas como que nós tivéssemos alcançado? Se nós já conseguimos ter um amor fraternal, não fingido. Quando Pedro ele fala amor fraternal, não fingido, fala o seguinte, dentro da igreja, da casa de Deus, infelizmente, boa parte dos irmãos não consegue ter esse amor fraternal. Sabe o que é amor fraternal? Amor de irmãos, amor de amigos, amor de amizades, como se fosse amor de irmãos de sangue. Ou seja, se você já chegou, ele vai dizer assim, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, porque nós fomos refeitos ou fomos nascidos de novo através de quê, irmãos? De uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que está em Cristo Jesus, que é o homem do amor, que é o homem que chegou e amou a nossa vida até o fim. Então, ele vai dizer o seguinte, muitas vezes nós falamos que amamos os nossos irmãos,
Muitas vezes nós temos atitudes e agimos com os nossos irmãos de uma maneira superficial. Sabe por que nós agimos superficialmente com os nossos irmãos? Porque a gente pensa o seguinte: eu conheço você, eu sei que você não presta, que você tem isso e tem aquilo, você faz isso e pensa aquilo, você tem esses defeitos e você não consegue chegar e amar como eu. Só que Pedro está falando o seguinte: se você sabe o que é irmão, ou se você sabe o que é amor de irmão, de igreja, se você sabe o que significa amor fraternal, nós não temos que olhar para as coisas erradas das outras pessoas. Nós temos que chegar e amá-las do jeito que elas são. Mas ela não se conserta, ela não faz isso, não faz aquilo, não é problema nosso. Não é problema nosso, é problema dela com Deus. Mas Pedro, ele vai chegar e vai falar. Ele vai chegar e usar 2 versos que estão lá no livro de Isaías, capítulo 40, e ele vai dizer assim: toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa palavra que vos foi evangelizada. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Irmãos, um dia nós vamos passar desse mundo. Desde lá, daquela época de Pedro, quando ele escreveu essa carta até o dia de hoje, como falei, passaram-se quase 2000 anos, muita coisa aconteceu. Muita gente viveu, morreu. Muita gente chegou e falou que era isso, que era aquilo. Deus é que vai saber no dia que Jesus ele voltar. Ele está dizendo exatamente isso. A planta, ela nasce, ela cresce, um dia ela vai morrer. Mas uma coisa que não vai mudar, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a partir do momento em que nós proclamamos e nós declaramos, não interessa se a pessoa lá do outro lado vai ouvir ou não vai ouvir. Não interessa se ela vai aceitar a palavra de Deus, que ela tem que aceitar ou não tem que aceitar. Mas essa palavra não vai mudar nunca. Porque essa palavra ela vai ser pregada até o dia que Jesus voltar. Amém? Esse foi o primeiro capítulo de 1 Pedro. Fica no seu coração. Vamos cantar um louvor agora. Semana que vem nós vamos continuar para a gente ver e vai falar sobre como nós temos que nos comportar e portar na nossa vida diante de todas e